Beleza, pessoal? Vamos agora para a parte 2 da live com a Isabela Raposeiras, do Coffee Lab. E não é normal, nós fazemos 2 horas, mas a galera fez muitas perguntas e nós não demos conta de responder. Guardando a Isabela voltar. Quem perguntou e eu não vi ainda as perguntas, por favor, Repete. refaça. Seja bem-vinda, Isabela. Volta. Memorizou a pergunta? Sim, acho essa pergunta muito importante. Nossa Senhora. Gente, eu tô chocada com o nível das perguntas. Maravilhoso, A muito galera tá legal. curtindo, né? Eu que fico nisso o dia inteiro no telefone, é muito bacana. Chega pessoas que não conhecem nada de café, mas elas são apaixonadas com café. E chegam pessoas que entendem muito de café e fazem perguntas mais difíceis que eu não sei responder. Mas é muito bacana ver o brasileiro crescendo nesse ramo, com qualidade. Nossa, Muito muito legal. legal. Torre é uma coisa muito fundamental e muito apaixonante, né? Bom, o invase, vamos lá. O invase Uhum, pós-torra. Na minha opinião, desgaseificação não precisa de contato com oxigênio, né? Oxigênio a gente não quer, uhum. né? Por isso que eu não vou para academia. Vocês acham que eu faço exercício? Não faço exercício, não. Não vou ficar super oxigenando o meu corpo, entendeu? Envelhecendo ele. Porque o oxigênio envelhece, né, gente? A gente Sim. também. Então, assim, você precisa, na minha opinião, para expresso, não para cápsula. Cápsula é uma outra realidade, tá? Cápsula precisa de desgaseificação. Mas você pode fazer desgaseificação de café para cápsula em silos também com nitrogênio, tá? Então, Uhum. oxigênio sempre vai destruir compostos aromáticos. Então, a gente Uhum. nunca quer oxigênio. Esfriou, o café está na temperatura ambiente, embala. Embala correndo. De preferência em... Oi, Fabiana. De preferência Embalagens valvuladas. em embalagens valvuladas, porque você quer. E tudo bem, se você não quer gastar dinheiro com nitrogênio, não tem problema, porque nas primeiras 48 horas o café ele vai emitir tanto CO2 que ele vai, de qualquer forma, ao longo dessas 48 horas, retirar todo o oxigênio que tem na embalagem. Mas enquanto isso não acontece, você tem contato com o oxigênio ali. Então, o ideal dos ideais é embalar Uhum. café com nitrogênio, primeiro, né? Ou vácuo. A gente fez vários testes disso já, sabe? Comparando que a gente tinha nitrogênio e vácuo, a gente tinha os dois. A gente sempre usou um dos dois. E a Uhum. gente fez os testes e o vácuo ele ajuda bastante na desgaseificação eficaz e a retirada do oxigênio imediata. Então, a gente tem muito boa resposta do vácuo. A gente fez uma vez um teste ao longo de 3 meses. O mesmo café, né, torrado no mesmo dia, embalado na mesma embalagem. Uhum. Uma no vácuo e a outra com nitrogênio. Nitrogênio com válvula, né? E ao longo desses 3 meses a gente foi provando o café. E houve uma leve, sutil diferença a favor do vácuo, mas leve, tá? Então, ela é muito pequenininha. Mas então, por que eu decidi pelo vácuo? Porque eu não vou ficar gastando dinheiro com nitrogênio, já que o vácuo me mostrou ser tão bom quanto ou um pouquinho melhor que o nitrogênio. De qualquer maneira, em vase imediato, tá? Para válvula, não, para cápsula tem que desgaseificar assim, daí tem uma série de métodos e processos para cápsula que você precisa tomar atenção, ter atenção para café. Uma dica: torra para cápsula. A gente tem que cometer o erro do assar o café um pouco. Isso é fundamental. Olha só. Todas as empresas mundiais, eu estou falando de Lavazza, eu estou falando de Ilha, eu estou falando de Nespresso, eu estou falando de várias, porque... Por que eu estou falando com tanta certeza assim? Eu dou consultoria para uma empresa suíça de cápsula. E a gente, enfim, esse meu contato com essa empresa desde 2015 me dá bastante subsídio para falar sobre cápsula. E o assamento do café, ele é muito bom para cápsula e ele é muito bom para superautomática. Por Mas quê? não é o assamento de um café clarinho, tá? É um assamento de um café, ou seja, o que é assar? Assar é prolongar a torra, tá?
considerado um defeito de torra, ou seja, você prolongou tanto a ponto de você achatar as nuances daquele café. Então, ele não tem mais tanto brilho, ele não tem mais tanto nada. Ele fica chatinho. Você não precisa também assar demais, você não precisa achatar demais o café. Mas esse método, ele faz com que o comportamento do café na superautomática e nas cápsulas, ele seja ótimo. E outra coisa, claro, você pode maquiar este café com outros cafés. Então, você fazer uma base assadinha e maquiar com outros cafés interessantes é uma super dica para o café ser incrível para a superautomática e incrível na cápsula. Acreditem em mim. Porque a Nespresso, a Lavazza e a Illy assam café para cápsula. Bacana. Bacana. E me fala, eu não entendi uma coisinha. Quando você torra o café e coloca na embalagem a vácuo. Só um pouquinho. Sabe por quê? Deixa eu só explicar por que o assamento é interessante. Tá. Porque você precisa, de preferência, torrar um pouco, ter uma base um pouquinho mais escura para esses métodos que subextraem o expresso. Gente, a máquina de cápsula, qualquer uma, a máquina de superautomática, ela faz uma subextração de café. Não tem jeito. O expresso, ele é um expresso sempre subextraidinho. Então, você precisa ajudar na torra. Para fazer, exatamente, você tem que aumentar a solubilidade. Só que para você aumentar a solubilidade, você tem vários métodos. Você tem como aumentar a temperatura inicial e fazer ele ficar mais escuro, mandando ver na temperatura final, quer dizer, final, não inicial. E você pode prolongar a torra para chegar no mesmo lugar. Qual é a vantagem de você prolongar a torra para chegar no mesmo lugar? Você não perde tanto corpo e você não amarga tanto o café. É isso. E depois da torra, gente, o grão, o tempo ideal de uso, que foi uma das coisas que perguntaram também, né? O tempo de uso ideal depende do método, depende do que você vai fazer com ele, depende da sua torra. Se for para expresso profissional, você vai ter que testar ou o café que torram para você, ou o café que você torra, para ver o café que você torrou, na torra que você usa, qual é a janela ideal. E qual é a janela ideal? Como é que a gente vê isso? É aquele momento em que o café já não apresenta dióxido de carbono demais e não vai fazer aquele efeito sal de fruta, né? Que ele faz e apaga. Esse é o momento errado, tá? Tem muito dióxido de carbono, ele vai ficar astringente, amargo, sem corpo. Até o momento em que ele não oxidou tanto, ele ainda tem uma produção legal de crema, tá? Apesar que a crema não é exatamente o que a gente chama no café expresso, mas é um sintoma interessante para você analisar essa janela. Isso para o café expresso profissional. Para o café coado, 24 horas já dá para usar tranquilamente. Só que ele cresce. Na minha opinião, o café ele tem um crescente a partir do terceiro dia até... Por que eu tô igual ao Faustão? Tô gorda? Eu realmente não sei porque está igual o Faustão. Não, não agora entendo nada do Faustão. Eu vai quero responder. Saber qual é a relação entre mim e o Faustão. Dinheiro eu já sei que não é. Aí, existe um crescente do café a partir do terceiro dia. Existe um crescente, na minha opinião, até o 20º dia, tranquilamente, dependendo da torra. E me fala o seguinte, o café é compactado no vácuo. Eu sei que na válvula ele vai desgaseificar, vai perder gás carbônico, vai sair pela válvula. Quando você faz a compactação de vácuo, ele não desgaseifica. Ou desgaseifica depois que você abre a embalagem de uma vez? Não, ele desgaseifica. Por isso tem gente que critica o vácuo. Porque parece que você tira um monte de composto junto com o vácuo, né? Não, porque ele tem tanto dióxido de carbono. Se você fizer o vácuo com ele já muito descansado, você vai chupar voláteis. No comecinho da torra, logo depois, você tem muito dióxido de carbono, então você acelera a desgaseificação. E tem outra coisa, você não faz isso completamente. E o vácuo no grão, ele nunca é perfeito, por isso que você tem a tendência, depois você vê o pacote expandir de novo, porque existe um movimento de desgaseificação natural. Por isso, se você quiser combinar que pra gente, quando a gente fornecia para restaurante, era o ideal, era isso que a gente fazia. A gente pegava um pacote de alumínio com válvula e fazia o vácuo. Ou seja, a gente já fazia essa desgaseificação rápida e aí ele mesmo ia reagindo e um pouquinho ainda desgaseificava um pouco mais. Então essa é uma combinação ótima. Mas dá para fazer um número médio de dias depois da torra? Para filtrado, por exemplo?
Dá para dar uma janela? Porque a pergunta aí da Então, a Priscila janela para Soares. filtrado, para mim, É, a janela para filtrado é 24 horas, que você já pode, mas eu acho que ele não está no ápice. O ápice seria do terceiro ao 20º dia depois da torra. Mas isso tudo varia da torra também. Se for uma torra mais escura, esses 20 dias diminuem. Se for uma bem clarinha, estímulo lá grudadinho, não tô mais cru e terminei a torra, aí até 20, 25 dias tá legal ainda. Então depende muito do café, da densidade e tal, né? bacana. Aí eu acho que já respondeu bastante perguntas, inclusive essa da Priscila Soares em inglês, perguntando do pico do perfil do consumo, da janela de consumo. Após torrar o café em vazar, como ele se comportaria congelado em um ultracongelador? Vamos pensar que é ultracongelador como um congelador que vai chegar rápido na temperatura negativa ou zero, por exemplo. Você só pode usar o ultracongelador ou qualquer, o mesmo congelador de casa, vai o freezer, se tiver super vácuo. Se tiver num super vácuo, você pode lançar a mão até dele torrado para fazer isso, para você ter. Uma vez eu fiz um teste, eu e os testes, já fiz todos os testes do mundo, gente, até começar a torra com torrador frio, fazer spray de água ali na fasezinha aqui de maiar, eu já fiz tudo. É, uma vez eu fiz um teste, eu peguei um café torrado, embalei a vácuo super maravilhosamente bem e congelei. Eu congelei em porção. Então, eu fiz 6 porções desse café. Aí, eu fui provando até 6 meses. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fiz o vácuo, congelei tudo. Primeiro mês, descongelei o primeiro pacotinho, deixei ele primeiro na geladeira, depois em temperatura ambiente. Fiz né, sem tirar do vácuo. Daí, tirei do vácuo, experimentei. Você sabe que nesse processo, durante 6 meses, ele até ficou interessante. Assim, o 6º mês ainda tinha um comportamento muito incrível, mas tem que ser um super vácuo. O George Howell, ele faz isso, ele faz um freezing, assim, um deep freeze, assim, no café cru. Ele faz o vácuo do café cru, congela. Aí depois, antes de torrar, ele descongela, né? Ele tem um processo de descongelamento, aí ele torra. Scott Raw? Não, o George Howell, de Boston. Ah, tá. Se comete-se um erro de torra, tira-se o café e um ponto de torra aquém daquela que julgo ser ideal, é possível retornar com o café para a torra e tentar atingir o ponto? Eu já fiz isso, não funcionou nenhuma das vezes. Agora, se o café já estiver torrado, se ele não estiver cru ainda, prova, porque de repente você descobriu um perfil muito melhor. Verdade, na sorte. Né? Diferenças de torrar café natural e cereja descascada. Você prefere algum dos tipos e por quê? Não tenho preferência. Até porque, gente, é muito a relação da variedade, do terroir. O método tem café natural que ele se comporta como descascado, dependendo do terroir, entende? Da variedade. Então, eu lido com o café que está na minha frente. É esse o café que eu lido, entendeu? Eu lido com um café que tá lá. E aí eu tenho uma metodologia de desenvolvimento de perfil, né? E aí eu aplico essa metodologia para todos os grãos. E ela dá conta de qualquer densidade, porque a decisão que eu faço eu vou analisando variável por variável. Então, no mínimo 9 torras. Nossa, agora que eu vi que a bateria tá para lá de Bagdá, peraí. Então volta aí. Eu faço no mínimo 9 torras de cada café. E são 3, por isso, na verdade são mais que 9, mas eu faço no mínimo 9 torras. 3 mexendo em temperatura final, 3 mexendo em tempo, 3 mexendo em fluxo de ar, e depois eu faço sintonia fina de temperatura final, tempo e fluxo de ar. E depois que eu comecei, aí fiz sintonia fina de todas essas variáveis, uma de cada vez, eu parto para analisar a temperatura inicial. Para você achar o perfil ideal daquele café. É. E você usa um torrador menor ou você torra menos quantidade no seu maior? Menos quantidade no meu maior. E aí entra aquela história da temperatura de fundo. Uma das grandes vantagens de você marcar a temperatura de fundo, não sei se todos vocês chamam temperatura de fundo. Vocês chamam temperatura? Tem uma outra. Tem gente que usa outro termo para menor temperatura. Turning point, mas é a temperatura lá. A menor temperatura que ele chega antes de começar a subir, né?
Quando eu estou fazendo o perfil, eu uso no meu torrador 1,2 kg, porque o torrador dele ele torra super bem, com super controle, 1,2 kg. O meu torrador de 12, tá? Ok. Então, eu uso 1,2 kg para fazer os perfis. E aí, achei o perfil maravilhoso depois de várias torras. Beleza. Como é que eu transfiro isso para uma batelada de produção? Aí é que entra uma das vantagens de você marcar a temperatura de fundo. Eu acho uma temperatura inicial que coincida com a temperatura de fundo da pequena porção. Isso é um bom indicativo de que eu achei uma temperatura inicial boa para a batelada de produção ter o mesmo comportamento daquela bateladinha que eu fiz o perfil. Isso eu descobri ao longo de muito tempo, eu fui desenvolvendo essa metodologia de transferência de perfil de torra de perfil para torra de produção. Não é fácil. O comportamento é bem diferente. E Tem que ter bastante geralmente, controle. sim. Claro, você tem que achar no teu torrador, você tem que achar a menor batelada que te possibilite controle, né? Não é qualquer batelada, depende do torrador. Só para a gente voltar uma questão lá atrás, só para deixar bem claro que alguém depois perguntou. Então, torrou, esfriou o café, embalagem. Sim, a gente não quer oxigênio volatizando nossos lindos aromas, né? Ok. Pergunta do Pedro Anjo. O Pedro é um cara fantástico. Planos de fazer café solúvel? Muitos! Já faz anos! E por que não faz? Porque a pandemia me fodeu a vida. Eu tava com a máquina quase comprada, gente. Então, ano que vem tem. Tem, claro. Eu sempre fui a favor de solúvel de qualidade. A gente faz. Olha, eu peguei um vídeo esses dias que eu postei no Instagram, 5 anos atrás, eu falando de café solúvel de qualidade. Pelo amor de Deus. A gente precisa. Claro, tem vários. Aqui no Brasil existe? Existe, por exemplo, o Suplicy tem um café legal. O Companhia Orgânica, para mim, é um pouco legal, é ok. O Iguaçu Gourmet é legal, sabia? O Três Corações 100% arábica, eu tomei esses dias, é ok também. Ele não é. Existe um preconceito nosso, né? Quando é solúvel, a gente já não quer. Então, mas vamos analisar. Vamos analisar uma coisinha. Tudo uma questão de ponto de vista e perspectiva, gente. Olha só, aí você vai lá pro hotel, qualquer hotel, tá? No Brasil. Pode ser até o Copacabana Palace, galera. Aí você vai pro café da manhã lá, tem, sei lá, café tradicional, só para não citar a marca. Tem café tradicional, que a gente sabe que é um blend de horror, né? Escolha riada, carbonizada, etc. Isso, aí você pega um café liofilizado, 100% arábica, ele é infinitamente melhor do que um café de hotel. Ele é infinitamente melhor, provavelmente, do que o café da sua firma. Entende? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Então, se você gosta de tomar café riado na sua firma, beleza. Eu prefiro tomar liofilizado 100% arábica. Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai ter liofilizados lindos também, canéfora, né? Sim. O Lucas está aí para isso. Eu vi o Lucas. Outra pergunta do Matheus. Tem uma onda de congelar o café e moer congelado para obter melhor uniformidade na moagem. Você já ouviu falar? E fuder com o teu torrador, né? Hã? E fuder com o teu torrador, com o teu moedor, né? Vai ficar um pouquinho mais duro, né? Não, gente, vai molhar. Mas será que o congelamento dos grãos estão bem secos? Será que vai ter umidade? Gente, não, peraí, só um minutinho. Peraí, não. Então você vai precisar estar em um laboratório fazendo congelamento com. Com vácuo. Vácuo e depois congelamento. É muito caro, fica muito Não, inviável não. esse negócio. Não, gente, sério, não. Vamos, né? É aquelas punhetas desnecessárias na vida, né? A gente não quer punheta desnecessária, a gente quer as Eu duas acho punhetas que na vida. Pelo amor de talvez Deus, desculpa, gente. talvez é para, sei lá, uma coisa diferencial, para crescer o preço. É uma coisa mais científica do que comercial. Então, mas aí a gente ainda tem tanto chão para chegar em bons resultados do jeito simples. A gente ainda não chegou lá, a gente ainda tem muita coisa para descobrir antes de ficar pirando e encarecendo o processo. Então, o que a gente perde, e aí eu tenho uma criticazinha ao método americano de fazer as coisas, vai. Tanto isso, nitrogênio, é isso, congelamento com nitrogênio. É isso mesmo. Eu tenho uma criticazinha a isso, assim, esse jeito americano de ficar querendo ser pseudocientífico e se distanciando da xícara.
Porque, gente, eu vejo um monte de gente falando um monte de coisas bizarras e muito loucas e que são muito atraentes inicialmente, mas aí você toma a xícara do cara e você diz, Uhum, entendeu? Bicho, vamos focar na xícara. É a xícara que importa. E o que eu acho é o seguinte, se tem alguma coisa no processo que faça muita diferença na torra, invista nisso no resultado sensorial, investe nisso e faz. Se um processo a mais ou uma complicação a mais não faz diferença no resultado sensorial de fato, para que fazer? Você gasta tempo uhum, e dinheiro com isso, entende? uhum. Então, sei lá. O... Com qual frequência são reavaliados os perfis para o mesmo café? Existe um padrão? É aquilo que você falou, né? Então, a gente prova toda semana, a gente descobre rapidinho que, por exemplo, a semana passada, esse café que eu provei hoje não precisava trocar o perfil. Essa semana ele já precisa. O que me mostra que da semana anterior para essa, a semente fez uma mudança muito importante dentro dela, que vai precisar que eu ajuste o perfil para ela. Uhum. Então tem que provar toda semana. E não, gente, quem trabalha com café especial no Brasil e não visitou produtor e não visita produtor, e quem não pode, quem se diz bom torrefador e não prova todo lote que torra, eu não respeito. Eu acho que é cultura, Isabela. Eu acho que tem muita gente que torra café, mas que não prova café. Então, mas como é Parece que. que. Mas é estranho. Eu tô assim, eu tô convivendo com as pessoas, eu percebo muito isso. Eu lembro uma vez que eu estava numa roda, você estava, e alguém mostrou um café lindo, isso há muito tempo. Eu costumo dizer, eu tinha cabelo, ou seja, tem muito tempo. Então, E assim, eu provavelmente tinha cabelo preto, né? exatamente. Alguém perguntou para você, e aí, o que você acha? Aí você falou, tem que provar. Então, assim, essa é uma máxima verdadeira de que tem que provar, mas eu tenho muitos clientes que torram, mas não provam. Então, a gente precisa, sei lá, fazer uma propaganda maciça, vocês, formadores de opinião, jogar isso na mídia, a importância de aprender a provar. Agora você trouxe outra, de visitar produtor. Então, tem um dever de casa que a galera não está fazendo. Está indo correndo fazer a prova sem Sim. estudar. Então, Sim. é importante isso. Mas, gente, a gente está falando de um alimento. Se você produz um alimento, porque café é alimento, né, gente? Se você produz um alimento e não prova, que tipo de industrializador você é? Que tipo de indústria? Porque uma torrefação, gente, por mais qualidade que ela tenha, é uma indústria. A gente não pode tirar, assim, perder isso de vista. A Uhum, gente compra matéria-prima e a gente industrializa quando a gente torra. E aí, uhum, se você não prova, você está fazendo um alimento. É que nem o designer inventar uma roupa e não fazer prova em modelo ou em manequim. Como assim? Tem que provar café, até porque, principalmente café de qualidade. Se a gente está falando de café especial, a gente está falando de qualidade. Qualidade sob o ponto de vista sensorial. É isso que faz um café especial ser especial. É principalmente parâmetro sensorial. Se você não prova café, como é que você decide? A compra do café, que na verdade, para mim, 70% da qualidade da xícara é a matéria-prima, gente. Lamento, mas é. É a matéria-prima. Então, se uhum. você não prova café, como é que você vai comprar café? Se você não prova café, como é que você vai decidir que perfil usar para aquele café? Como é que você vai mexer nessas variáveis? Tem que provar. A gente está falando de alimento, Você né? acha que o curso de torra, ele obrigatoriamente, para que haja um melhor aproveitamento, o aluno deveria ter passado pelo curso de prova antes para aprender a degustar? Ó, no nosso curso de torra, quando ele era presencial, metade dele é prova. Uhum, E a gente fala o tempo inteiro, todos os dias, é lavagem cerebral. Que para você se tornar um bom torrador de café, você tem que primeiro saber provar café. aí, ó. Esse é primeiro, não tem outro. É primeiro saber provar café. Segundo, usar ou desenvolver uma metodologia. Você pode emprestar uma metodologia, pode ser a minha, pode ser qualquer uma. Uhum, E ai, Josh, essa é uma boa pergunta. Ótima pergunta do leite.
E você tem que ter disciplina para manter a metodologia e fazer controle de qualidade. Então, você tem que saber provar café, você tem que ter metodologia e você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, você não consegue manter os seus processos e você também não prova o café. Então, porque requer disciplina, gente. Quando você vê, você está querendo assim, não vou provar esse café hoje, não quero. Deixa não. Não. O Josh fez uma pergunta interessante se eu provo café com leite. Eu acabo provando porque eu estou na cafeteria. Isso é bom. Eu tenho a vantagem de ter uma cafeteria do lado da minha torrefação. E eu acabo provando o meu blend com leite. Mas eu acho que se você tem que fazer teste sempre do teu café, você não pode só fazer cupping. Você faz cupping para decidir perfil. Inicialmente para tomar decisões de variáveis. E depois você tem que provar o café, que aquele perfil que você decidiu, o tira-teima, ele só acontece no método que você vai usar ao qual ele foi destinado. Então, você precisa provar no método ao qual ele foi destinado, sempre. E se ele tem um uso em cafeteria, você tem que fazer teste dele com leite. Ok, excelente. Não basta fazer cupping. Não, nunca. Não, você tem que, no final das contas, tirar a teima e validar a tua escolha de perfil no método em que o café vai ser usado. Bacana. Isabela, eu sei que você guarda o seu café climatizado da melhor forma possível para prolongar ao máximo a estabilidade que você quer. Mas o Carlos Coutinho está perguntando, a curva de torra de um mesmo lote é modificada à medida que o café envelhece? Então, é exatamente isso. Eu falei algumas vezes aqui sobre isso. Como o café vai mudando e a semente vai mudando, e a gente vai provando toda semana, uma hora a semente me diz que esse perfil já não... Porque se você mantiver o mesmo perfil, você escolheu lá no começo da safra um perfil X. Lindo, ficou maravilhoso o café. Aí você nunca muda esse perfil. O que vai acontecer? A semente mudou. Né? A semente foi para um outro lugar. Obviamente, o resultado sensorial pode até melhorar, mas a tendência é piorar. Aí você tem que mudar. Você tem que... Quem te diz que você tem que mudar o perfil é o café, não é você, tá? A gente não é vidente de café. Alguém está perguntando aqui se o torrador Átila, se ele consegue fazer essa torra de 10%. Eu tenho alguns clientes que sim, eu tenho alguns clientes que são bem treinados e conseguem torrar quantidades bem pequenas mesmo, e juram que sai com bastante controle. Então eu me baseio nesses caras. Como eu não sou um mestre de torra para te dar essa garantia, eu me baseio nos 15, 20% de clientes top que fazem isso. Um bom torrador se faz na litragem de prova. Alguém perguntou o que é um café denso. Lá atrás, na anterior. E assim, é bem básico, como o Einstein disse um dia, é bem tranquilo. Você pega 1 litro, você pega 1 litro de café, pega uma garrafa PET, corta, põe 1 litro d'água, corta, fica bonitinho, enche de café, bate bonitinho e pesa. A relação de gramas por litro vai dar a densidade do seu café. Exatamente. E daí pode dar 0,70, pode dar 0,71, que são os cafés mais densos, 0,65 são os menos densos. Um café acima de 0,70 tem uma densidade já bem boa. Nós torramos semana passada um café de Carmo do Paranaíba, 0,75. Espetacular. Maravilhoso. Isso é densidade de café africano. Lindíssimo. Os melhores. E o dono desse café trata como um bebê. Ele cuida do café mais do que ele nem. É um espetáculo. Delícia. Vai vendo aí se você acha mais perguntas, que eu estou lá atrás ainda. Você está lá na frente. Drip Coffee. Você tem uma obrigada, ideal? Viu, André? Olha, tem gente recomendando meu curso online. Aliás, deixa eu só explicar uma coisa. O curso online, a gente está dando todos os subsídios e ferramentas para você treinar no seu torrador que você já tem, há várias metodologias e compreensões e algumas coisas, ou quando você tiver o torrador. Então, eu te dou toda a metodologia. O que eu vou fazer? Primeira vez que eu estou com um torrador e um café na minha frente, o que eu faço? Tem tudo explicadinho, é bem legal. A gente está gostando dessa fase de desenvolver o conteúdo, sabe? Aliás, André, você já viu a aula? Você já viu a aula da régua? Eu acho tão legal a minha régua. Você viu? Não. Não, Aqui, me conta o seguinte, existe uma torre ideal para drip coffee?
É igual ao do filtrado? O drip? É. Mas qual a diferença para você de drip e filtrado? Porque para mim, drip é a tradução de filtrado em inglês, assim, para Sim, português. mas ele fica no sacolinho por mais tempo, não? Ah, você diz aquele tipo de drip que vem já embaladinho? É que depende de como você envasa aquilo. O ideal é que aquilo venha envasado em monodose, certo? Uhum. Para que tenha nitrogênio. Se aquilo tiver numa caixinha e vários dripzinhos lá dentro, você vai ter uma oxidação violenta nesse café. Aí, bicho, Aham. qualquer torra vale. Vai oxidar mesmo. Mas se for um drip bem feito, bem selado, a torra é igual ao do filtrado? Não, então, gente, o que que tem? Ó, vamos lá. Como é que você determina a torra de um café? Dependendo do que você quer dele. Primeiro, o que que você quer conseguir daquele produto? Aí você quer um produto X. Aí você decide na tua empresa que tipo de produto você quer. Aí, a partir daquela decisão de produto, você vai atrás da matéria-prima e vai atrás de desenvolver um perfil de torra naquela matéria-prima que vá ao encontro daquilo que você decidiu como produto. É assim que a gente Uhum. lida, né, como Uhum. torrefação. Então, tudo bem, vamos lá. Eu decidi que eu quero ter um café filtrado incrível, daqueles emocionantes. Aí você vai lá e compra um café 85, você nunca vai chegar lá. Aí você, tudo bem, aí você quer um café lindo, emocionante, filtrado. E aí você comprou um café 88, 89, vai chegar lá, se você torrar bem. E aí Uhum. você tem que fazer um perfil de torra que também corresponda ao teu objetivo como produto. Então, é isso, gente. Como torrar café para drip? Depende. O Coffee Lab torraria ele da melhor maneira, que eu acho que aquele grão, com a vocação daquele grão. Qual é? E aí eu vou decidir que grão que eu vou usar naquele método, né? Por exemplo, então se eu quiser fazer um drip, que é mais democráticozinho, que não é emocionante, que fala que agrada gregos e torianos, eu vou pegar um café Uhum. 85, que é o mínimo que a gente compra, e vou fazer um perfil que não deixa a acidez dele aparecer. Eu vou dar uma abafada na acidez dele sem que ele perca corpo, porque corpo a gente quer Uhum. sempre. E sem amargar. Então, eu não quero um café amargo, mas eu quero um café com uma acidez um pouquinho diminuída, porque eu quero que ele agrade gregos e troianos. E a gente sabe que num país que toma chá de bosta carbonizada, a acidez pode causar estranhamento, Uhum. né? Então, eu vou pegar aquela matéria-prima 85 pontos e vou fazer um perfil de modo que ele fique levemente um pouquinho mais para torradão, assim, mais desenvolvido, sem que ele perca corpo e diminuindo a acidez. Então, tudo depende desse contexto todo. A decisão de torra, ela não pode levar só em consideração um fator, né? Tem que levar em consideração o método que vai ser preparado, tem que levar em consideração o contexto, tem que levar em consideração que empresa você quer ser como torrador, né? Ok. Isabela, o Rodrigo do Anero, ele fez essa pergunta. Essa pergunta é difícil, mas eu acho que é mais difícil para o cliente que compra a máquina. E ele fala o seguinte, que é muito difícil quem só pode usar P13 como fonte de gás manter aquela precisão nos segundos, igual você disse, 5 segundos para lá, 5 segundos para cá. Eu O uso ideal é... P13. Você usa P13? Uso. E qual a pressão de entrada no queimador? Gente, é o seguinte, eu uso P13, eu uso dois em linha, Com saída única. com uma saída única, e eu nunca deixo ele chegar na reserva. Então, eu tenho um manômetro no botijão, e aí eu nunca deixo ele chegar na minha reserva. Ah, gasto mais gás? Gasto. Mas eu acho que o poder Calorífico. calorífico, Calorífico. o do GLP no Brasil, no caso, é melhor. Então, eu tenho gás natural. Eu tenho gás natural instalado na minha porta ali. Você não Mas prefere? eu não prefiro porque a pressão varia. Olha só. E qual a pressão de entrada no seu queimador? Você sabe? Eu sei em. Em qualquer coisa. Em KPA, em bar. Não, eu não sei. Sabe por que que eu não sei? De Ah, entrada? De entrada eu não sei, porque eu coloquei o redutor, aham. óbvio. Acontece do seu botijão congelar? Não, nunca congelou. Ele está próximo e eu tenho um redutor. Acontece o seguinte, que o meu torrador, a válvula de gás do meu torrador,
ela é reguladora também. Então, ela Uhum. já está regulada para deixar a entrada no meu torrador perfeita para o que ele precisa. Entendi. E qual o limite que você chega que você descarta a botija? Então, tem um marcador de reserva ali. Eu não deixo chegar na reserva. Bateu perto da reserva, a gente chama o gás. Mas você não sabe quantos quilos são. A gente gasta um pouco de gás, mas não a ponto de isso ser ruim do ponto de vista financeiro, porque a gente tem uma boa margem e eu tenho um ótimo resultado financeiro. Mas eu devo usar pelo menos um quarto do botijão, com certeza, isso sim. Tá. Então, Rodrigo, depois você liga para a Isabela quando ela estiver de folga, para ela pesar o botijão para você ter essa medida. Peso, pode deixar que eu peso. Peso mesmo, eu peso mesmo. Mas é isso, eu coloquei um. Por isso que eu coloquei lá um marcador para mim. Tudo, gente, é uma questão de referência, né? Eu falo, eu coloquei um marcador para mim. Eu já estabeleci uma margem que eu noto que o perfil não varia. Uhum. Chegou ali, ele não varia. A partir dali, ele começa a variar e começa a não me dar mais toda a potência que eu preciso. E como eu torro alguns perfis muito rápidos, eu preciso, em vários momentos, de muita potência, né? Uhum. E a vantagem de usar a parte de cima da botija é que tem mais propano, que a parte de baixo tem muito butano e é muito sujo, né? É muito ruim. É verdade. Isabela, você tem vontade de dar cursos de torra fora do Coffee Lab? Eu tenho vontade de dar curso de torra em qualquer lugar. Então se nós chamarmos você para dar um curso de torra no Lab da Átila, você vem. Vou adorar, vou amar. Show de bola. Claro. A galera perguntou, então tá respondido para todo mundo. Com Deixa maior acabar com o prazer. vídeo. Eu só vou ter que chegar uns 2 dias antes para ficar torrando na máquina de vocês. Cilindro de torra de ferro fundido. Interfere no tambor do café? O que você acha? Tambor single, double ou ferro fundido? Ou inox? 4 possibilidades. Mas, gente, depende do... assim, a decisão do tambor e do material dele depende de toda a engenharia de calor da máquina. Não é uma decisão isolada, né, gente? É que nem você pegar um torrador de aço carbono e colocar num Loring. Oi? Uhum. Entendeu? Não faz sentido, porque ele foi todo desenvolvido e pensado para ser de aço, inox, não aço carbono. E assim vai. Então depende. Agora, eu acho que o ferro fundido já foi o tempo, né, gente? Já foi o tempo em que a gente achava bonito e poético o ferro fundido. Ele é bonito, poético, mas ele não é controlável, né? Pois é, mas é a pergunta que a gente mais ouve quando estamos expondo fora do Brasil, é se é ferro fundido e é aço inox. Parece que eles curtem ainda isso. Muito. Europa e Estados Unidos. Beleza. É o que eu ouço. É muito que eu ouço. É que assim, tem a galera das antigas, gente, não tem jeito. Agora é que engraçado, eu convivo tanto com o torrador de alta qualidade que isso para mim não é nem um assunto, assim, não é um assunto. Né? Agora, o ferro fundido é que nem dizer, ai, naquele tempo era muito melhor. Não, não era, gente. Depois que aquece, você não consegue controlar, só vai subindo, Então, subindo. você fica à mercê. O que é bom? Assim, ó, o que é bom? Aquelas panelas de ferro fundido e tal, elas são ótimas para cocções muito longas, porque elas mantêm o calor e tal, nananã. Porque é tudo que você não faz na torra. Uhum. É o oposto, né? Exatamente, exatamente. Isabela, o Joshua tem uma pergunta boa. Você tem preferência em torrar peneiras? Torrar moquinha, 14, 16 acima? Não, sabe por quê? Como eu desenvolvo o perfil para cada grão, é ele que vai me dizer como ele quer ser torrado, então eu não tenho preferência. E vamos pegar o mesmo perfil, o mesmo café, ver se isso é possível, tá? Talvez a minha pergunta não seja possível. Eu tenho o mesmo café, aí eu peneiro ele e faço a torra do 16 acima e do 15 abaixo. Um perfil vale para o outro ou não? Não, não vale. Só por causa do tamanho. É claro, dizer, porque... devido ao tamanho. Devido ao tamanho. Por quê? Primeiro, o 15 e 14, por exemplo, ele tem uma composição química completamente diferente do 16 acima, né? Eles são diferentes. O que tem dentro do grão é diferente. A densidade é diferente. Tudo é diferente. O tamanho, a densidade, como ele vai responder, que tipo de componentes químicos tem lá dentro e como eles vão responder e reagir ao calor que eles vão receber. Tudo isso vai mudar. Agora, de repente, aquele perfil vai ficar melhor no que 14 e 15 do que 16. Né? Assim, sem batelada. Se você faz um perfil e muda a batelada, é outro perfil.
Aham. O perfil tem que considerar a batelada também, tem que considerar a peneira, tem que considerar tudo isso. Mas eu não tenho preferência. Eu tenho simplesmente, eu encaro aquele café como único e eu tenho a metodologia que vai me mostrar, que ele vai me mostrar o que ele quer de mim. Então, cada café é um café. Essa é a aventura, né? Isa, uma variedade de café que você não gosta de torrar. De verdade. Variedade? Um Robatã, um Catucaí, um Mundo Novo, Não tem Geisha. nenhum que eu não goste, gente, pelo amor de Deus. Nenhum que você goste menos. Fala assim, ai meu Deus, tem que torrar esse café. Hoje é Gente, sexta, não é não, sabe por possível. quê? Sabe por quê? A variedade também é influenciada pelo manejo, pela nutrição, pela topografia, pelo clima daquele ano. Não tem como você... Ai, detesto torrar icatu. Eu acho graça disso, assim, porque... Não. Eu tô aqui pensando, não. Eu não gosto de torrar. O que eu não gosto de torrar? Eu não gosto de torrar a paciência das pessoas. Isso eu não gosto, mas às vezes eu torro. Inevitável, inevitável. Me conta o seguinte, o Lídio aqui de BH está perguntando que como é que faz para manter a qualidade do café, visto que é necessário abrir o pacotinho para tirar e moer e filtrar. Aí fecha de novo, mas já entrou um monte de oxigênio. Qual que é a dica? A dica é, primeiro, você comprar café de 250 gramas, menos possível, né? Tem algumas dicas. Você vai, na hora de fechar de novo a embalagem, se você tiver com uma embalagem de válvula, fecha ela bem, porque dá para fechar bem, né, gente? Fecha ela, se você tem tinta, ou mesmo se você tiver qualquer coisinha de amarrar, pregador, dobra ela várias vezes e fecha. Se você tiver a válvula, chupa. Tô falando sério, você vai fazer um vácuo. Saquei. Natural. Você vai fazer. Esse café tem que valer muito a pena, né? Né, gente? Né? A gente não. Né? Pelo amor de Deus, vamos chupar a coisa certa aqui nessa vida, né, gente? Exatamente. Mas, ó. Não, é sério, porque como é uma válvula de saída só, não tem problema. Nessa época de pandemia, obviamente, você vai fazer isso com a sua família, você não vai oferecer aí o café chupado por você ali, né? Mas assim, você fecha bem o pacote, porque não vai entrar ar. Se você fizer várias dobrinhas, não vai entrar ar, né? Aí ele tá lá. Aí você chupa e tira o arzinho que tá lá dentro. Aí você tira o oxigênio de dentro. Pronto, isso é uma dica. A outra dica é ótima, quer ver? Se você tiver vinho na sua casa e tiver Vacovan, se você for aquele super tarado do vinho, você vai ter Vacovan, você vai ter essas coisas na sua casa, certo? Pega uma garrafa de vinho, esvazia e lava ela bem, tira todo o cheiro de vinho que tem. Aí, o funilzinho, quando você recebe o café e compra o café, coloca na garrafa. Faz Vacovan toda hora que você abrir. Que nem você faz com vinho. Já é perfeito. E deixa na adega, porque a adega de 18 graus é perfeita. Ela é escura, fresquinha e o café ainda tá no vaquinho dentro da garrafa. É perfeito também. Dicas assim. Eu tive um cliente de restaurante que fazia isso. Mas, gente, o ideal é o seguinte, é consumir logo. Como você comprou o café certo, torrado na hora certa, torrado toda semana, o que vai acontecer? Como a janela de consumo é de, 20 dias de um café bem torrado, um café de alta qualidade, torrado claro, a janela, você vai estar dentro da janela. Se você comprar 250 gramas, provavelmente. Então, não tenha medo. Mesmo que você abra, a única coisa é que não pode ter luz, né? Não deixe uma coisa transparente naqueles potes. Eu acho uma pena aqueles microlotes maravilhosos que vem na garrafa, bonita, transparente. Faz isso não. Dá dó. Trata o teu microlote bem. É verdade. Isabela, o que você fala, o que você dá de dica para quem vai torrar um conilon especial? Encarar ele como se fosse o mesmo grão maravilhoso da tua vida, fazer a metodologia, ele tem que te dizer o que ele quer de você. Gente, para mim, torrar canéfora é igual a torrar arábica, tá? Eu vou usar a mesma metodologia de isolar as variáveis para entender como essas variáveis influenciam nesse grão e é esta variável que vai me dizer o que ele quer de mim. Então, eu vou isolar primeiro a temperatura final. Primeira variável que eu isolo, ou seja, que significa isolar essa variável? Significa ela ser a única que eu vario. O resto é tudo igual. Então, eu vou pegar um café, rapidinho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer 3 torras dele com temperatura inicial a mesma, tempo mesmo, fluxo de ar o mesmo e temperatura final 3 diferentes. Primeira coisa.
Ok. Aí no outro dia eu provo, porque é no outro dia, né, gente? Você vai provar. Se você não tiver treino, eu já tenho treino, já sou provadora há 19 anos, tudo bem. Aí eu dou um descontinho, eu já sei descontar. Mas assim, se você não for muito treinado, no outro dia você prova. Aí você escolhe qual temperatura final ficou melhor naquele café, naquelas configurações. Aí o que você faz naquele dia? Você vai fixar essa temperatura final que for melhor e você vai daí variar o tempo. Ok. E torrar. Mesma temperatura final, mesmo fluxo de ar, tempo diferente. Aí no outro dia você vai provar qual dos tempos ficou melhor. Aí você fixa aquele tempo, você já fixou a temperatura final predileta, você vai fixar tempo predileto e variar fluxo de ar. Aí Ok. você prova. Aí você vê que combinação desses três ficou melhor para aquele café. Aí você pode começar a fazer sintonia fina. Volta para a temperatura e ao invés de variar 4 graus, porque eu aconselho variar, começar com 4 graus de variação de temperatura final, 2 minutos de tempo e fluxo de ar depende do torrador. Aí você, ao invés de torrar com 4 graus de diferença aí, você volta e faz uma temperatura de 1 grau de diferença e compara. Sempre torrando a referência no mesmo dia. Enfim, tem uma metodologia. Mas tudo isso para dizer que esta metodologia ela serve para qualquer café e é o café que me mostra como ele gosta de se comportar. E você faz as torras todas no mesmo dia? As torras testes? Sempre, sempre. Inclusive, do dia anterior que eu provei hoje e amei, eu vou repetir aquela torra porque ela vai ser a minha referência para o próximo dia. E você respeita, inclusive, o tempo em horas. Por exemplo, se você começou a fazer as torras 9 da manhã e acabou 4 da tarde, você vai começar a provar as de amanhã às 9 e as de 4 às 4? Ou não? Então, o ideal você pegar, porque o ideal é que é difícil você ter esse intervalo todo. Pega, né? Porque você vai fazer torras muito rapidinho. Você vai fazer 3 torras grudadinhas, no intervalo de no máximo 2 horas, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai torrar uma amostra e fazer uma outra coisa. Se programa, né? Mas assim, pega, se isso acontecer eventualmente, na nossa vida de empresário tudo pode acontecer, pega o intervalo maior, ou seja, deixa aquela que está mais jovem descansar mais. A outra vai ter descansado um pouco mais, mas não tem problema, isso é vantagem também, não tem. Mas o ideal não, faz as 3 torrinhas de uma vez, pelo menos, porque você vai gastar 1 hora para fazer 3 torres, né, gente? Verdade. Isabela, o Natan fez uma pergunta bacana, porque assim, além da dificuldade da crise por causa da Covid, nós sabemos que a maioria das cafeterias tem dificuldade de gerir o negócio, não é tão lucrativo quanto a maioria das pessoas pensam. Então, assim, tem as dificuldades financeiras. A pergunta do Natan é boa, é viável e é real. O que você faz com esses cafés todos de teste? Testou, provou. No Claro. final do dia, 9 torras de 1,2. Então, deu 9 vezes 2, 18, 10 quilos e 800 gramas. Sim, de um É café que a gente dinheiro, às é vezes pagou café de 2.500. qualidade, é café caro. O que você faz? Qual que é a dica? Assim, fala o que você puder, fica à Ótima vontade. pergunta. Não, eu falo tudo. Gente, eu não tenho segredo, cara, sério. O que a gente faz? O Raimunda, o nosso café da Raimunda surgiu por causa disso, porque eu não queria jogar fora ou doar cafés que estavam fora do padrão. Então, o café da Raimunda tem uma base e tem esses cafés que variam. Aí, isso é o café da Raimunda. As pessoas adoram o café da Raimunda, mas tem essa base que dá uma homogeneizada e deixa a variação menor. Então, Raimundo é isso e tá escrito no pacote, eu não engano ninguém, tá lá escrito a história, tá? Ele tem um preço mais baixo. Tem. Ótimo. Tem. E aí a gente também, quando a gente tem que torrar muito o perfil, por exemplo, quando eu compro café do Espírito Santo, eu compro tudo de uma vez, eu compro bastante de lá, né? E chega um monte de café. Então, às vezes, eu não consigo colocar tudo no Raimunda. Então, o que eu faço? Eu criei o Comédia de Erros. Ah, Que legal. é a peça do Shakespeare. Então, Comédia de Erros, ele conta lá no rótulo também. Isso aqui são testes de torra, tá, gente? Então é isso. São cafés maravilhosos e testes que a gente está fazendo com ele. Boa sorte, tchau. E a gente cobra barato. Mesmo assim, o barato que a gente cobra, dá para pagar o custo daquele café e sobra um pouquinho. Bacana. E já aconteceu do Raimunda ou do outro ser mais gostoso que o ideal? Sempre acontece, porque gosto é muito pessoal, né? Tem gente que prefere o Raimunda ao meu melhor café. Aqui. Né? Legal, legal. A transparência é maravilhosa. Eu acho que se você diz o que aconteceu,
Tudo tem seu preço justo para cada coisa. Muito bacana, muito bacana. Claro. Ah, aí, ó, a galera gostou. É muito legal, é muito legal. É muito legal ver quem é bem-sucedido, quem é grande, quem é pioneiro, falar das situações de saia justa, como é que se... Porque, assim, eu creio que nós que somos normais, que somos empresas que têm contas, que crescem, que passam aperto e tudo, nós temos que ter o nosso jogo de cintura sempre Claro. muito pautado na ética. Sim. Então, eu acho isso muito bacana. E quando a gente consegue sair de uma situação difícil com ética, é louvável, é muito bacana. Todo mundo que está perto curte. Não, e sempre tem o caminho da ética, sempre. Uhum. Ele é um dos caminhos possíveis, então ele está lá, ele está te esperando, né? E hoje em dia, principalmente o consumidor de café especial, que os tais dos millennials, que a gente ama como cliente, a gente não Uhum. ama tanto como funcionário. É verdade. Não, mas eles são excelentes clientes, eles querem causa, eles querem honestidade, né? As empresas hoje em dia, cada vez mais, e talvez a pandemia tenha deixado isso muito evidente, o cliente quer legitimidade, autenticidade, verdade, isso é muito importante. Gente, a gente conta com toda... Por exemplo, a gente reduziu o nosso cardápio na cafeteria em 2/3, eu cortei 2/3 do cardápio. Aí as pessoas... E aí, não, mas o que você vai falar para o cliente? Eu falei, a verdade. É porque eu quis. É Porque eu quero me verdade. dedicar mais à escola, né? É verdade. A gente tem algumas dificuldades no mercado e, assim, depois de um tempo fazendo a mesma coisa que você julga que é correta, que a sua consciência está bem, os próprios clientes, eles compram a ideia, eles Sim. percebem a sinceridade e eles te apoiam. E eles te Eles te apoiam. defendem. É muito bacana, é muito bacana. Nós temos uma política de preço aqui estável o ano inteiro e às vezes o cliente fica chateado, não tem desconto. Pô, Matheus, mas assim não tem desconto. Falei, cara, não tem. Sabe por quê? Porque o cara comprou há um mês e eu não posso falar com ele que o dinheiro dele vale menos que o seu. Então, assim, você e ele compram pelo mesmo preço. E você vai ficar feliz daqui a um mês, quando alguém vier comprar no mesmo preço que você. Então, Total. assim, no início, o cara fica meio chateado, mas depois ele percebe e ele curte. Ele fala, cara, eu vou tentar agir assim no meu negócio. É claro que tem negócio que não pode ser assim. Flutua muito com o dólar, flutua muito com a Sim. bolsa. Mas aqueles negócios que podem Mas daí você seguir encontra uma essa regra, verdade também, né? Porque daí aí você encontra essa exatamente. verdade. É. Exatamente. É muito legal. Eu curto bem isso me faz bem. Ah, Paulo, deixa eu só responder isso rapidinho. É muito fala. importante, acho que eu já falei isso, não sei se entrou agora. Não existe temperatura final ideal, porque você tem que descobrir isso no seu torrador. Porque o seu torrador, o seu duto, eles são específicos, eles são um sistema de torra único. Se você Uhum. emprestar temperaturas de outras situações, de outros contextos, você pode ou fazer café cru ou incendiar o teu torrador, entende? Então você tem que descobrir, a gente dá essa metodologia no curso. No curso online a gente dá o passo a passo. O que você faz quando você tem um torrador na tua frente? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você nunca torrou na vida. Tem todo um passo a passo que você vai aprendendo junto com o torrador. Que tipo de café você vai comprar primeiro? Depois você vai comprar que tipo de café para descobrir o quê? Como é que você descobre o que é café assado, o que é pouco tempo, o que é muito tempo, temperatura mínima, temperatura máxima no teu torrador? Tudo isso é metodologia, gente. É você que tem que descobrir isso no seu... É que nem Fusca. Meu primeiro carro foi um Fusca 72. Eu sou 74. O meu Fusca era 72. Ele cheirava gasolina, que eu chegava no cursinho desesperada de tanto cheiro de gasolina que vazava, assim. Aí, ele tinha uma folga, né? É aquela direção que tem folga. Férias. No começo, você não sabe. Aí depois você pega a folga e aí você descobre. Então, você, na verdade, estou citando a história do Fusca, porque cada torrador tem a sua folga, tem o seu jeito. Então, você vai ter que descobrir no seu torrador o que são as temperaturas dele. Para torra média, para torra escura, para torra que você quer, para torra colorida, para torra que você quiser. Eu costumo dizer para os clientes, alguém tocou no assunto de prova, de novo, e você está enfatizando muito, assim, eu curto, Isabela, quando o cliente consegue vender um café num preço justo, e aí um preço alto, e esse cliente consegue sobreviver no mercado, ele consegue crescer um pouquinho a cada dia, porque assim, cara, torrar café
e no outro dia provar café. E no mesmo dia você vai ter que torrar o próximo e provar. Cara, você toma muito tempo do seu dia. Tem que valer uma Muito. grana. Tem É que por isso que tem valer. que ter disciplina. E aí, por exemplo, eu tenho que decidir o contador, o advogado, ou não sei o quê, ainda tem que falar com o cliente, treinar na cafeteria, aí tem que não sei o quê, ainda provar café. O que eu faço? Eu tenho uma equipe assim, prepara e me chama, hidrata e me chama. Aí, Isabela, aí, WhatsApp, Isabela tá hidratado, desce, daí eu vou lá, desço, tá. Aí subo. É assim, entendeu? E a maioria, É, eu acho que é a vida da maioria da galera que está assistindo, é que todo mundo o cara é um e mais dois, um mais um, a maioria eu acho que é assim, para é. fazer tudo. O cara é contador, é advogado, é isso mesmo. Então tem Ah, que ter mas disciplina. uma coisa importante, eu acho que quando você chega o teu torrador na tua casa é ótimo, né? Não Confio na minha casa. acredite. Na sua É, casa, tem clientes que têm torrador na casa. é. E aí chega, e você, quem pode te dar o parâmetro inicial de onde partir é exatamente o teu fabricante. Ele é o melhor cara para te dar as temperaturas de saída da sua vida de testes. Porque ele conhece melhor o torrador do que qualquer um. Então, se eu comprar um Átila e eu nunca torrei café na vida, eu vou fazer a minha primeira torre, eu vou ligar para a Átila e vou dizer, Matheus, o que eu faço aqui? Me dá as primeiras temperaturas que eu posso fazer meu primeiro teste aqui. É um parâmetro inicial que quem te dá é o fabricante. E a partir daí, aí a gente desenvolve no curso toda uma metodologia do que você vai fazer para testar todos os limites do torrador. É super legal. Estou fazendo com Bacana. Jogou propaganda. responsabilidade enorme nas minhas costas, mas eu vou dividir com os meus clientes que eles vão me ajudar a sair dessa com Sim. grandeza e tentando ajudar a galera. Não, mas assim, é só um tipo. Se você usar essas temperaturas, você não vai correr risco nenhum, não vai explodir teu torrador. É isso, sabe? Temperaturas Exatamente. de segurança, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Na frente do seu torrador, do Jedrick, ali é aço carbono. É, tem aço carbono e tem uma aço inox em cima. Porque o aço inox, ele protege um pouco, ele não emite tanto calor, né, na frente. Na frente, você fala na parte interna ou na parte externa? Ah, na parte externa. Você diz na frente do torrador, assim, quando você olha para Isso. ele? Assim? Olhando para ele de frente, tem o inox e depois o aço carbono. Não, ao contrário. Tem o aço carbono e depois o inox. Então, mais perto de mim tem inox porque ele isola um pouco. Bacana. Você já percebeu alguma vez torrando café em lugares muito frios e a sala está climatizada, vamos supor, a 24 graus, e você está torrando e de repente alguém abre uma porta e lá fora está muito frio, tipo 8, e aquele de vento muito frio de frente do seu torrador. Você já percebeu alguma mudança de temperatura significativa? Algum desvio do probe, do sensor? É que o Didrik, ele tem um isolamento tão maravilhoso que eu não consegui nunca perceber nada disso Nem na nele. frente? Nem na frente. Porque não, é que ele é muito bem construído, né? Por isso que ele é Uhum. mais caro também. Ele tem vários sérios, grandes isolamentos. O Steve Didrik, o cara que criou esse torrador, ele constrói avião para ele voar dentro. Tem que ter Isso foi uma confiança, né? coincidência, até a nossa paixão por aviação foi uma grande coincidência. Eu só descobri isso quando eu fui lá e eu já tinha comprado torrador e eu fui lá fazer curso de manutenção na fábrica. E aí me Aham. disseram, sabia que o Steve voa? Aí ele me levou no hangar dele e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque ele é um cara, ele é um bom construtor e tem isolamentos incríveis. Agora, eu acho que isso talvez vocês possam pensar, se isso acontece no Atila, talvez vocês possam pensar em algum tipo de isolamento no front dele, Uhum. alguma coisa que isole um pouco o torrador do ambiente, porque o torrador que, quando ele responde demais ao ambiente, isso não é boa notícia. É porque eu estou tendo essa novidade agora nos torradores da Europa no inverno. Então, nós estamos criando um defletor na frente, muito bacana. Depois eu vou te mandar foto disso. Então, isso é uma coisa a se pensar mesmo, porque, né, eu acho que é legal. Porque o ambiente de torre, quanto mais controlado e controlável ele tiver, melhor para o perfil e para a repetibilidade. A questão, gente, é repetir a qualidade. Não é fazer boas torres. Fazer boas torres, você faz de Exatamente. qualquer Esse é o jeito. desafio. É. Isa, falta um minutinho. Eu quero te agradecer muito. Obrigada a Agradecer vocês! a galera que participou. Muito legal. Foi muito bacana. Me sinto honrado, tanto com o número de pessoas que estiveram por aqui, quanto por você ter aceito o nosso convite. Muito bacana. É Imagina. sempre um prazer. Você sabe a referência que você é para todo mundo no Brasil que torra.
o tanto que você soma. Parabéns pelo trabalho. Aguenta E, firme. gente, não, antes que caia, deixa eu só falar uma coisa. Eu fico muito honrada, eu gosto muito de vocês, porque vocês são uma fábrica que ouve. Bacana, obrigado. E é verdade, isso é muito importante, isso. Vocês se relacionam, isso é muito legal. Eu gosto muito e admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado. Galera, na próxima quinta, a próxima live de 19 horas. Beijo para todo mundo. Obrigado, Isa. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Beijo na família. Obrigado. Na sua também. Adorei, Tchau, gente.